Depois desse lindo voo por cima da Cordilheira dos Andes, os vulcões, os glaciares, nós chegamos a Punta Arenas, a capital da Patagônia chilena. E é aqui que começa a nossa aventura. Viaje comigo! Punta Arenas está localizada às margens do Estreito de Magalhães e foi colonizada há cerca de 150 anos atrás. Só que, antes de contar essa história, que tal assistir ao resumão? A Patagônia chilena está localizada no extremo sul do país, distante a 3 horas e meia de voo desde Santiago. Seus principais atrativos são sua história, sua vida selvagem, os fiordes repletos de glaciares e o Parque Nacional Torres del Paine, considerado um dos mais lindos do Chile. O idioma local é o espanhol e a moeda o peso chileno. O clima na Patagônia é frio e chove mais entre abril e maio. A melhor época para visitar a Patagônia é entre os meses de outubro e março, quando o clima é mais quente e não há neve. Punta Arenas é a maior cidade da região e foi fundada em 1848 como uma colônia penal. Depois, cresceu rapidamente, impulsionada tanto pela descoberta do ouro como pelo crescente negócio de criação de ovelhas. No início do século XX, Punta Arenas já despontava como um dos mais importantes centros de criação de ovinos do mundo, o que trouxe muita riqueza às famílias pioneiras dessa região. Esse passado glorioso está bem representado nos antigos casarões que rodeiam a praça central da cidade. Ali, encontramos também um monumento em homenagem a Fernando de Magalhães, o navegador português que, a serviço da coroa espanhola, descobriu o estreito que leva seu nome e foi o primeiro europeu a chegar a estas latitudes. Boa parte da história de Punta Arenas pode ser conhecida com uma visita ao Museu Salesiano. Muito bem organizado, ele mostra o desenvolvimento da região, desde seus primeiros habitantes até os dias de hoje. Além disso, através de uma seção especial dedicada à taxidermia, é possível se familiarizar com animais que habitam tanto a Patagônia como a Península Antártida. Se você vier a Punta Arenas e tiver um tempinho, não deixe de conhecer o cemitério. Ele é considerado um dos mais belos do mundo. O cemitério de Punta Arenas foi inaugurado em 1894 e abriga mausoléus de várias famílias importantes e de sindicatos ligados à indústria ovelheira. Suas alamedas atraem milhares de visitantes que passam horas admirando as obras de arte e o paisagismo local. Punta Arenas está localizada às margens do Estreito de Magalhães. Toda essa região possui uma natureza rica e preservada, com abundante vida selvagem. A Ilha Magdalena é uma reserva natural que protege pinguins, cormoranes e gaivotas. Praticamente sem vegetação, a ilha recebe, todos os verões, mais de 120 mil pinguins de Magalhães. Esta é uma das maiores colônias continentais dessa espécie. Os pinguins chegam na Ilha Magdalena em meados de outubro. Quando eles chegam, o primeiro passo é preparar o seu ninho, o seu antigo ninho, e depois se reencontrar, o que eles fazem através dessa vocalização. É interessante que conforme você anda pela ilha, você vê os pinguins em diversos estágios da sua vida. Você pode encontrar alguns procurando a parceira, outros arrumando o ninho, alguns com ovos e até alguns com filhotes. Ilha
Magdalena é um dos lugares mais lindos para você vir conhecer aqui em Punta Arenas. Vamos conhecer um outro destino, vamos para Porto Natales. A cidade de Porto Natales está localizada a 250 quilômetros ao norte de Punta Arenas e é considerada a porta de entrada para os Campos de Gelo Sul e o Parque Nacional Torres del Paine, um dos mais belos do país. No passado, Porto Natales foi um importante centro de produção e exportação de lã. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa região, basta visitar o Museu Municipal. O museu também aborda a pré-história da Patagônia. E um dos animais que viveram aqui nessa época foi o Milodon. Para entender melhor essa história, nós vamos até a caverna onde ele foi encontrado. Milodon é um nome dado a um animal já extinto que habitava essa região. Em uma grande caverna escavada pelo mar, foram encontrados restos de pele, pelo e ossos que ajudaram a reconstruir esse grande mamífero. A cova do Milodon impressiona pelo seu tamanho. A entrada tem cerca de 80 metros de largura, 40 metros de altura e ela chega a ter 200 metros de profundidade. O impacto de conhecer uma caverna desse tamanho só é superado quando se entende o real tamanho do Milodon. Isso pode ser compreendido comparando uma pessoa com esta réplica em tamanho natural. Quer conhecer a caverna do Milodon, então? Viaje comigo! Fala, Milodon, viaje comigo. Viaje comigo. A cidade de Porto Natales foi fundada há pouco mais de 100 anos por Hermann Eberhard. Sua casa permanece de pé até hoje em uma das mais lindas baías dessa região. Não longe dali, a cidade cresceu, sempre às margens do canal Senhoré. Esse canal dá acesso ao fiord Última Esperança, um lugar maravilhoso que mistura história e lindas paisagens. Para conhecer o fiord Última Esperança, nós vamos embarcar nesse catamarã para conhecer cada detalhe desse maravilhoso lugar. Vamos lá? O lindo fiord Última Esperança foi batizado pelo explorador espanhol Juan Ladrilheiros, que percorreu esses canais no século XVI. Ele esperava encontrar a passagem leste para o Estreito de Magalhães e, por isso, se aventurou por todos os canais da região. Graças a ele, hoje podemos fazer essa rota turística e navegar por esse belíssimo fiord, cercado por grandes paredes rochosas, de onde despencam imensas cascatas de água puríssima. Nesse passeio nós vamos conhecer dois glaciares. Esse é um deles, o glaciar Balmaceda, o glaciar suspenso. Depois nós vamos conhecer o Serrano. O glaciar Balmaceda impressiona não só pelo seu tamanho, mas também pela massa de gelo que perde a cada ano. Há poucas décadas, essas enormes paredes de gelo tocavam o mar. Hoje, sua face principal encontra-se a centenas de metros acima do nível da água. Prontos para a caminhada? Para se conhecer o glaciar Serrano, é necessário fazer uma pequena caminhada através de um bosque nativo. Uma oportunidade única para se conhecer algumas das curiosidades desse ecossistema. Esses nós que você vê na árvore são uma defesa contra um fungo que ataca. Eles criam esses nós aqui para que a seiva continue fluindo. E em determinadas épocas surgem esses frutinhos aqui, ó.
bem laranjinha, que na Argentina eles chamam de jau-jau. Aqui como se chama isso? Digüeñe, aqui no Chile. Como os da Argentina, eles não têm gosto de absolutamente nada. Nada com coisa nenhuma. A caminhada segue por uma pequena trilha que margeia o lago repleto de blocos de gelo. Eles são originários de um dos mais belos glaciares da região, o Glaciar Serrano. Esse verdadeiro rio de gelo desce em meio a imponentes paredes rochosas até se aprofundar nas águas do lago. É impossível caminhar sem fazer várias paradas para tirar foto e admirar a paisagem. Mais refrescante que isso, impossível! Porto Natales está localizada próxima ao Campo de Gelo Sul, a segunda maior reserva de gelo extrapolar do planeta. Por isso, as visitas aos glaciares Balmaceda e Serrano foram apenas um aperitivo do que nos esperava nessa viagem. E para conhecer melhor os glaciares da região, nós vamos embarcar nesse cruzeiro, o Scorpius 3, para navegar com ele pelos canais da Patagônia chilena. Preparado? Então vamos lá, vai ser uma aventura e tanto. Viaja comigo? O navio Scorpius 3 zarpa 2 vezes por semana desde Porto Natales e percorre a rota Kauescar, batizado em homenagem aos primeiros habitantes da região. Durante os 3 dias de viagem e os mais de 700 quilômetros do percurso, o Scorpius 3 atravessa os fiordes mais lindos da região, cercados por bosques nativos, lindas cachoeiras e glaciares gigantescos. O navio tem capacidade para 100 passageiros e foi projetado para navegar esses canais estreitos em condições de clima extremo. O capitão não é ninguém menos que um dos donos da companhia, o senhor Luiz Catifas, que junto com seu pai, o capitão Constantino, foi o pioneiro do turismo naval nos fiordes da Patagônia chilena. Oi, seja bem-vindo a bordo do Scorpius 3. Esse é a nossa cabine. Olha só como é grande e confortável. O Scorpius 3 avança por entre os fiordes com a confiança de quem conhece a região e os seus desafios. E não demora para aparecer o primeiro deles, atravessar a estreitíssima passagem Kirk. Para esse momento, todos os passageiros são convidados a subir a ponte e observar de perto a delicada manobra. É um canalzinho de apenas 100 metros de largura, então é bem estreito para ser embarcação. Isso aqui é uma prova que o Estreito de Kirk é realmente perigoso. Há pouco mais de 2 meses, um ferry, o ferry Amadeu, se chocou com aquela rocha e foi obrigado a ser encalhado lá. E ó, aqui não é um navio pequeno não. O capitão aqui faz isso 2 vezes por semana, então o cara sabe o que faz. O tempo hoje não está muito bom. Como disse o nosso guia Fernando, é variável. Chove, não chove, chove, não chove. Mas estamos aqui e vamos para a nossa primeira descida, conhecer o Glaciar Amália. Vamos lá? Aqui você consegue perceber bem como os glaciares se movem, como eles são variáveis. Todas essas pedras aqui e toda essa praia que nós estamos andando, de 1,5 km, já foram cobertas de gelo. Agora o glaciar está lá 1,5 km atrás, porque aquela língua de gelo ali em cima que alimentava esse lado do glaciar, existe uma outra que alimenta o outro lado, essa língua de gelo parou de fornecer gelo para esse lado do glaciar, então ele recuou e toda essa parte aqui onde existia gelo agora existe só areia, pedra. Depois de conhecer a pé o Glaciar Amália,
voltamos ao navio para conhecê-lo de uma forma diferente, navegando perto de suas paredes geladas. Olha que bacana! O navio está atravessando o campo de gelo, o mar está coberto de icebergs para chegar bem pertinho do glaciar. Esse foi só o primeiro dos glaciares, o Amália. Agora nós vamos em direção a outro, El Brujo, o bruxo. Durante essa viagem, vamos visitar dezenas de glaciares. O tempo de navegação entre eles é aproveitado para encontrarmos nossos amigos e trocarmos experiências sobre o último desembarque. Estamos chegando no novo glaciar, o glaciar El Brujo. É um glaciar menor, porém com muita atividade, muita caída de blocos de gelo. Vamos ver se a gente tem sorte de filmar algum. O grande atrativo desse glaciar é a proximidade que a gente tem das paredes de gelo. Ó, como a gente fica pertinho para tirar foto. E são paredes altas, de 30 a 40 metros de altura. E o grande atrativo, por ser um glaciar muito ativo, é a gente descobrir aonde vai cair o próximo bloco de gelo. A gente fica aqui todos, olha, olhando. Ó, tá caindo um lá, ó. Não tem palavras para dizer. É simplesmente indescritível. Tá acontecendo alguma coisa lá, ó. Empurrando lá, Peter. Aí em cima, vai lá. Olha lá. Ó, tem que ir embora, mas vou embora sob protestos. Não quero ir embora. Muito legal isso. Eu não queria sair mesmo da frente do glaciar, mas não teve jeito. Embarcamos novamente no Scorpius e já nos preparamos para a próxima aventura. Mais um glaciar, mais um desembarque, mais um dia maravilhoso na Patagônia. Nessa visita, desembarcamos em um pequeno bote e atravessamos um mar coberto de pedaços de gelo para conhecer mais um glaciar. Nós viemos conhecer o glaciar Alcina, ou melhor, Arsina, como eles chamam. E de bote, porque a gente chega bem no pé dele e não há mau tempo que impeça a gente de fazer isso. Tá sendo muito bom. A nossa próxima aventura não foi a bordo de Scorpius e nem de um bote de borracha. Para percorrer o Fiord das Montanhas, uma passagem repleta de glaciares e icebergs, fomos transportados para um barco menor, especialmente projetado para percorrer essa região. Com ele, avançamos pelo fiord, enfrentando o gelo de frente e parando várias vezes para tirar fotos incríveis. Gostou de conhecer a Patagônia chilena e navegar entre os glaciares? Olha, tem muito mais Patagônia para você conhecer. O Parque Nacional Torres del Paine, um dos mais lindos do Chile, fica aqui pertinho e nós vamos conhecer no próximo programa. Enquanto isso, entre no nosso site, pegue dicas de viagem e veja os roteiros que preparamos para você. www.goldtrip.com.br. Gosta de viajar? Então, viaje comigo! Para se proteger do frio, ovelhinhas. Massagem no cemitério.
Por isso o pessoal relaxa e acaba ficando por aqui. Tem que arrumar meu capacete aqui. Obrigado, amor. Só apareço bem na foto porque ela tá aqui dentro. Alguém tem um suquinho aí para me tomar? Bienvenidos a Chile, bienvenidos a bordo de Escoltas. Y por supuesto, no se olviden, viaje conmigo. Gostou de conhecer os glaciares da Patagônia chilena? Então conheça mais glaciares na Patagônia Argentina. Basta entrar nesse ícone aqui, você vai ver vários vídeos. Ou então, para conhecer outros destinos, entre em nosso menu principal. Se você gosta de viajar, viaje comigo!